A fronteira entre Letônia e Belarus se tornou mais um obstáculo para quem busca chegar à Europa, especialmente para cidadãos russos. A escalada de tensões não é brincadeira, muito menos um jogo político qualquer, porque a Rússia insiste em medidas extremas, como repressão e controle absoluto. Esse é o tema central da nossa análise hoje, começando pelas notícias mais urgentes e impactantes. Em Moscou, há uma semana, operações de recrutamento forçado não dão trégua. Agentes de segurança montam barreiras nas estações de metrô, abordam jovens nas ruas e verificam documentos, levando muitos diretamente para os centros de alistamento. Segundo registros de iniciativas independentes que monitoram essas ações pelo país, o índice de operações atingiu o nível 5 em uma escala de 10, um patamar considerado crítico. Nunca se viu algo assim, antes as abordagens eram esporádicas com períodos de calmaria. Agora, é uma pressão constante, sem pausas. As detenções acontecem em todos os cantos da capital, não só no centro, mas também perto de terminais de transporte, como as estações Taganskaya, Frunzenskaya e Partizanskaya. Até motoristas são parados, têm seus documentos conferidos e, em alguns casos, são levados à força. Se você é jovem e está na Rússia, redobre a atenção. Leve sempre seus documentos, mantenha o celular carregado e avise seus familiares sobre seus planos. Combine um código de emergência. Se algo der errado, seus parentes devem acionar imediatamente redes de apoio. Lembre-se também de que você tem o direito à prestação de serviço alternativo, uma opção legal que ninguém pode tirar de você. Enquanto isso, uma tragédia abalou Tula na manhã desta quarta-feira. Um bonde desgovernado invadiu a pista contrária e colidiu com duas vans, deixando 4 mortos e 21 feridos, 5 em estado grave. O acidente ocorreu em uma ponte, onde o veículo descarrilou com tamanha violência que chegou a se dobrar. Testemunhas relataram um impacto devastador. A causa? Trilhos velhos que deveriam ter sido substituídos há tempos. 2 dias antes do desastre, um canal local de notícias já alertava sobre problemas no mesmo trecho, onde bondes ficaram parados por falhas nos trilhos. As autoridades garantiram que o conserto havia sido feito, mas a realidade mostrou o contrário. Agora a justiça investiga quem falhou e custou vidas. Vladimir Zelensky rebateu as declarações de Putin, que sugeriu um cessar-fogo temporário em Pokrovsk para levar jornalistas ao fronte e mostrar a situação dos soldados ucranianos. Zelensky foi direto: se Putin quer ir a Pokrovsk, que vá. Será recebido com aplausos, mas sabemos como isso terminará. Dias antes, o Kremlin afirmava que a cidade estava cercada por tropas russas, mas evitava confirmar uma visita. A proposta de Putin soa como uma manobra para criar uma narrativa favorável, permitindo que repórteres internacionais vejam de perto o estado das forças ucranianas. A Ucrânia, porém, não cai na armadilha. Qualquer provocação será evitada a todo custo. Afinal, essa história toda cheira a encenação. Enquanto isso, os bancos russos deram um recado claro ao governo. Após a proibição de se comunicar com clientes pelo Telegram e pelo WhatsApp, quase todas as instituições financeiras se recusaram a migrar para o sistema de mensagens do Estado, o MAX. De 79 grandes bancos, apenas o Tinkoff adotou a plataforma. Os demais preferiram manter os canais tradicionais como e-mail, sites e até o VKontakte. A justificativa é simples: o MAX ainda é instável e não tem adesão massiva dos usuários. Em Buryatia, o diretor de uma empresa que produzia drones para o exército foi preso. Viktor Yankov da Aerocom é acusado de desviar verbas públicas destinadas à fabricação de aeronaves não tripuladas para o Ministério da Defesa. O valor exato ainda não foi divulgado, mas o caso corre sob a acusação de fraude em grande escala. A empresa fazia parte do registro de indústrias estratégicas de defesa e participava de projetos importantes, como o desenvolvimento de drones híbridos. Yankov já tinha histórico. Em 2020 foi condenado por desvios em uma fábrica de reparos aeronáuticos em Novosibirsk, mas recebeu pena suspensa. E para quem acha que a corrupção só prejudica o país, mais um exemplo: o ex-prefeito de Vladivostok, Vladimir Nikolaev, e seu círculo próximo são acusados de desviar quase 1 bilhão de rublos. Essa já é a segunda denúncia da Procuradoria contra ele. No total, o rombo pode superar 1,5 bilhão. Nikolaev, antes conhecido como prefeito sem gravata por seu estilo informal, agora é chamado de prefeito sem transparência. Segundo as investigações, ele ocultava negócios, sonegava impostos e transferia propriedades para laranjas. Antes disso, já havia sido condenado por ameaça de morte e desvio de verbas públicas. Após fugir do país, foi localizado pela Interpol e agora cumpre pena na Rússia.
Por fim, a fronteira entre Letônia e Belarus virou mais um ponto de tensão. Desde 26 de outubro, dois dos principais postos de passagem, Azinalka e Kamenlog, estão fechados. As autoridades letãs alegam que a medida é uma resposta ao lançamento de drones carregados com cigarros contrabandeados vindos da Belarus. Para Riga, Minsk não só ignora o problema, mas o incentiva, travando uma espécie de guerra híbrida contra seus vizinhos. Enquanto isso, quem sofre são os cidadãos comuns, especialmente os bielorrussos. Muitos ficaram presos em longas filas, sem acesso a banheiros decentes ou abrigo, dormindo em seus carros. A situação é ainda mais cruel para os bielorrussos que vivem sob repressão. Para muitos, viajar à Letônia era a única forma rápida de chegar à União Europeia e buscar ajuda. Agora, com a fronteira parcialmente fechada, as opções se esgotam. Restam poucos caminhos como os postos de passagem na Lituânia, mas cada vez mais a vida de quem precisa sair do país se torna um pesadelo. A cada movimento das autoridades, a esperança de uma fuga segura diminui. Deve ser preenchido com meses de antecedência. O formulário exige detalhes precisos, o trajeto, o meio de transporte, até mesmo o ponto exato de entrada. Para muitos, a única alternativa viável passa por Kaliningrado, um caminho sinuoso, que envolve viajar de trem até o enclave russo e de lá, tentar cruzar a fronteira por rotas alternativas. É o mesmo percurso usado por dissidentes russos, aqueles que fogem da perseguição do Kremlin. Quem não se lembra das imagens de Xenia e seu gato, atravessando a fronteira lituana sob o frio cortante, em uma fuga que se tornou símbolo da resistência? As autoridades lituanas já deixaram claro, a fronteira permanecerá fechada pelo menos até o final de novembro, sem descartar a possibilidade de estender o bloqueio. Mas onde há obstáculo, há quem encontre brechas. Transportadoras bielorrussas, segundo a agência estatal BeltA, descobriram uma rota alternativa para Kaliningrado, parte do trajeto por estradas, outra por ferrovias e o restante por vias fluviais. O que antes levava 4 ou 5 dias, agora demora 10. E não são apenas os bens bielorrussos que sofrem. Os caminhoneiros russos também serão forçados a contornar a Lituânia, encarecendo fretes e sobrecarregando a infraestrutura de ambos os lados. O resultado? Logística mais lenta, preços mais altos e um jogo de soma zero onde todos perdem. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, um anúncio sacudiu o tabuleiro geopolítico. Donald Trump ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos retomassem os testes de armas nucleares, algo que não acontecia há 33 anos. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-presidente não mediu palavras. Vamos mostrar ao mundo do que somos capazes. A mensagem, clara como um alerta, ecoou em um momento já tenso, marcado por testes de mísseis hipersônicos russos, ameaças de retaliação e o fantasma do submarino nuclear Poseidon, capaz de provocar tsunamis radioativos. A superioridade nuclear americana é inegável, mas será que estamos assistindo ao retorno da Guerra Fria, agora em sua versão mais quente? Para entender o peso dessa escalada, recorremos a um especialista em arsenal nuclear russo. A situação é preocupante, mas não devemos cair no alarmismo, pondera. O que Trump anunciou não são, necessariamente, testes de explosões nucleares. Pode-se tratar de sistemas de entrega como mísseis ou ogivas. Ainda assim, o simbolismo é perigoso. Quando potências começam a exibir seus arsenais, o risco de erro de cálculo aumenta. Ele lembra que dias antes Putin havia apresentado uma nova arma, um míssil de alcance limitado, equipado com uma ogiva nuclear compacta, 1000 vezes mais eficiente que um reator de submarino, nas palavras do próprio líder russo. A máquina, segundo ele, pode ser ativada em minutos. Parece ficção científica, mas não é. É uma demonstração de força, um recado claro. Nós também temos o que vocês não têm. A questão que fica é, quem afinal detém o título de maior potência nuclear? Se formos medir pelo poder de destruição, Estados Unidos e Rússia estão empatados, cada um com cerca de 15% do arsenal global, explica o especialista. Mas em uma guerra nuclear, não há vencedores. Mesmo um conflito limitado poderia desencadear um inverno nuclear, fome em escala global e a morte de milhões. Os cálculos são assustadores. Em poucas semanas, a civilização como a conhecemos estaria em risco. O problema não é apenas técnico, mas psicológico. Quando líderes como Trump e Putin transformam armas nucleares em ferramentas de propaganda, a linha entre dissuasão e provocação se torna tênue. É como dois lutadores de boxe exibindo seus músculos antes da luta, compara. O perigo não está no soco em si, mas na possibilidade de um deles tropeçar e acertar o golpe sem querer. E nesse jogo, o mundo inteiro está no ringue.
A humanidade não pode se dar ao luxo de ignorar. O que está em jogo não é apenas uma questão de símbolos ou tradições, mas a própria lógica por trás dessas decisões. Quando um Estado começa a criminalizar celebrações inofensivas, não está combatendo o mal, está fabricando inimigos onde não existem. E ao fazer isso, corre o risco de normalizar um precedente perigoso, o de que qualquer divergência cultural, religiosa ou até mesmo lúdica pode ser rotulada como ameaça à ordem. O Halloween, afinal, não é um ritual satânico, mas um espetáculo de fantasia, uma válvula de escape para o medo coletivo, algo que, ironicamente, regimes autoritários deveriam entender melhor do que ninguém. No entanto, o que vemos é uma distorção calculada, transformar abóboras iluminadas e crianças fantasiadas em símbolos de subversão. A pergunta que fica é, se até um feriado infantil se torna alvo de perseguição, o que sobrará para as liberdades reais? Quando o Estado decide policiar a imaginação das pessoas, ele não está protegendo a sociedade, está treinando-a para obedecer sem questionar. E aqui reside o verdadeiro perigo. Não são as máscaras de bruxa ou os enfeites de cemitério que ameaçam a Rússia, mas a erosão gradual da capacidade crítica de sua população. Cada proibição arbitrária, cada lista de organizações extremistas inflada com grupos inofensivos, é um passo em direção a um sistema onde o medo substitui o debate. Onde, em vez de discutir políticas públicas ou estratégias de segurança, o governo prefere criar inimigos imaginários para justificar seu controle. O mais preocupante é que essa lógica não se limita às festas. Ela se espalha como um vírus, contaminando outras esferas. Se hoje é o Halloween, amanhã pode ser a literatura estrangeira, a música ocidental, ou até mesmo a ciência que não se alinha com a narrativa oficial. Quando um país começa a tratar a cultura como um campo de batalha, ele não está defendendo sua identidade, está declarando guerra à sua própria diversidade. E o pior, essa estratégia funciona. Funciona porque, no curto prazo, é mais fácil proibir do que explicar, mais simples demonizar do que dialogar. Mas no longo prazo, ela cobra um preço alto. Uma sociedade que perde a capacidade de distinguir entre ameaças reais e fantasmas inventados. Uma sociedade que, em nome da segurança, se torna refém de seus próprios medos. O que nos leva de volta ao ponto inicial. A verdadeira bomba-relógio não está nos arsenais nucleares, mas na normalização da paranoia. Quando líderes transformam diferenças culturais em crimes e debates em delitos, eles não estão protegendo o futuro, estão cavando a própria sepultura da razão. E nesse jogo não há vencedores, apenas vítimas. De enxergar o verdadeiro mal que corrói as estruturas do poder. Enquanto nos distraímos com símbolos vazios e rituais inofensivos, o monstro real se alimenta nas sombras, aquele que não precisa de máscaras nem de abóboras para existir. É o monstro da indiferença, da manipulação, daquilo que chamamos de normal, quando, na verdade, deveria nos enojar. E aqui está a ironia cruel. Enquanto alguns se escandalizam com festas estrangeiras, outros lucram com a superstição vendendo amuletos eslavos e runas protetoras para soldados em guerra. Ninguém questiona a hipocrisia de condenar uma tradição cultural enquanto se mercantiliza outra. Porque, no fundo, o que assusta não é o Halloween, é o que ele representa. A morte, a transgressão, a ideia de que nada é eterno. E nada aterroriza mais um regime que se vende como imortal do que a simples lembrança de que tudo, um dia, acaba. Os momentos mais sombrios da história sempre foram marcados pelo medo do invisível, do que não pode ser controlado. E quando um sistema se agarra à paranoia como tábua de salvação, é sinal de que já está se afogando. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que nos digam o que devemos temer? Até quando permitiremos que transformem nossa curiosidade em pecado e nossa liberdade em ameaça? O verdadeiro perigo não está nas abóboras iluminadas, mas na escuridão que nos impede de enxergar além delas. E se há algo que deveria nos assustar de verdade, é a normalização dessa cegueira. Então, antes de julgar o que é estranho ou perigoso, pergunte-se: quem realmente se beneficia do seu medo? Quem ganha quando você deixa de pensar por si mesmo? Não deixe que o barulho das vozes autoritárias abafe a sua. Compartilhe, questione, debata. Porque a única maneira de vencer a escuridão é acendendo a própria luz, mesmo que seja dentro de uma abóbora.